Irmãos, o pastor já vem nos ensinando, pregando sobre essa carta aos Hebreus já há um bom tempo. Eu não lembro quanto tempo, 3 meses já. E quando ele falou, escolhe um capítulo para você pregar. Isso foi lá quando ele estava no começo. Aí eu falei, pode ser o Hebreus 12. Mas eu nem pensei no texto, eu só queria tempo para preparar o sermão. Eu falei, vou jogar lá para frente, só tem 13 capítulos, vou jogar para frente para ganhar tempo. Mas o tempo passa rápido, quando eu fui ver já estava na hora. Mas enfim, os irmãos provavelmente já escutaram aqui, mas eu vou repetir. O contexto dessa carta aos Hebreus, ele é muito importante para se entender o que está sendo dito. O pano de fundo dessa carta aos Hebreus, vocês vão perceber que ela foi escrita ali em torno do ano 60, 62, mais ou menos. E quando essa carta ela foi escrita, os judeus cristãos, que são os destinatários dessa carta, os principais destinatários dessa carta, eles estavam sofrendo perseguição. Esses judeus cristãos estavam sofrendo perseguição. E muitos desses judeus já estavam com as malas prontas para voltar para o judaísmo. Muitos deles estavam abandonando o cristianismo e voltando ao judaísmo. Muitos deles estavam. Por isso que essa carta aos Hebreus, desde lá dos primeiros capítulos, os irmãos vão se lembrar, que o escritor ele faz questão de mostrar que Cristo é superior a tudo. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, aos profetas, o sacerdócio de Cristo é superior, o sangue de Cristo é superior, o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício dos animais. Enfim, o escritor aos Hebreus ele vem mostrando para esses judeus que eles faziam parte de algo superior, algo que não deveria ser abandonado. A ideia do escritor da carta aos Hebreus, já na parte final da carta, é exortar a esses judeus cristãos para que esses judeus eles não se desviassem, para que eles não abandonassem a fé. Quando chega no capítulo 10, 11, 12, 13, na parte final da carta, você vai ver que o escritor está exortando para que esses judeus permaneçam firmes, para que eles perseverem na fé. O capítulo 12, o tema principal é esse, a perseverança na fé. Mostrar para esses judeus por que eles deveriam perseverar na fé, continuar firme até o final. Esse seria a temática desse capítulo 12 e de todo o final dessa carta aos Hebreus. Eu quero discorrer alguns versículos, quanto tempo permitir. Capítulo 12, eu vou discorrer alguns versículos aqui. No capítulo 1 vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. É interessante como ele começa esse capítulo. Ele fala, portanto, nós também. Ele começa assim, portanto, nós também. Para você entender aqui, naturalmente, você tem que ler o texto anterior, que é o que o pastor pregou aqui nas semanas anteriores, que é Hebreus 11. Em Hebreus 11, ali vai falar sobre muitas pessoas, muitos homens e mulheres que venceram pela fé. Essa expressão pela fé aparece 20 vezes no capítulo anterior. Pela fé, sempre pela fé. Homens e mulheres que venceram pela fé. Noé pela fé, Abel pela fé, e vai indo. Moisés pela fé, vai indo. Todos esses homens venceram pela fé. E no capítulo 12, ele vem nessa mesma narrativa. Ele vem linkando o capítulo anterior. Por isso que ele fala, portanto, nós também. A ideia é, assim como todos esses homens venceram pela fé, vocês não vão ser diferentes. Eu também não vou ser diferente. Esse é o caminho. Esse é o único caminho, o caminho da fé. A graça, a gente atinge ela pela fé. O caminho é o mesmo, não sofreu alteração. Nós continuamos sendo salvos pela graça e o caminho é pela fé. Continua o mesmo caminho. E ele vai falar assim, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os citados no capítulo anterior. Se você ler Hebreus capítulo 11,
no versículo 2 vai falar assim, ó, por ela os antigos alcançaram o testemunho. O que o escritor está querendo dizer quando ele fala, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos está proposta. O escritor aqui ele está usando a analogia da corrida no estádio. Essa é a analogia que ele está usando, da corrida nos estádios, onde as pessoas corriam, semelhante às Olimpíadas de hoje, algo semelhante. Ou seja, tinha uma largada, tinha uma linha de chegada, uma corrida. Ele usa essa analogia da corrida no estádio para mostrar como que é a corrida cristã, como que o cristão deve perseverar, como que o cristão deve correr essa corrida, como que o cristão deve perseverar nessa corrida que nos está proposta. Ele começa assim, essa nuvem de testemunha, no caso aqui, não é que esses homens que venceram pela fé estão olhando para a gente, torcendo pela gente, não, a ideia não é essa do texto. Não é eles olhando para nós, e sim nós olhando para o testemunho que eles deixaram. O que o escritor do Hebreus está dizendo para aqueles judeus que estavam sendo perseguidos é, olha, vocês têm bons exemplos a seguir. Vocês têm muitos bons exemplos de homens e mulheres que venceram pela fé. Ou seja, vocês já têm um norte na bússola de vocês. Você tem pessoas a quem você pode usar de exemplo de fé. Vocês já têm. Ou seja, não é que eles estão olhando para vocês, não. Mas vocês devem olhar para o testemunho que eles deixaram. Homens e mulheres que venceram pela fé. Ou seja, o judeu ele é um privilegiado. Porque ele já tinha um norte de como vencer. De como alcançar as promessas. Como? Pela fé. Usem esses exemplos que vocês têm. Vocês já têm muitos exemplos bons de fé. Olhem para eles. Ou seja, como você deve correr essa corrida da fé? Usando bons exemplos. Imitem a fé deles. Eles venceram. A ideia aqui é semelhante no estádio, quando havia alguma competição, os corredores eles se inspiravam nos campeões anteriores. A ideia é essa, olhar para essa nuvem de testemunhas, no caso aqui é olhar para os antigos vencedores, os exemplos, usar aqueles campeões do passado como um exemplo do presente. É isso, ó, vocês devem olhar para eles. Eles deixaram muitos exemplos de fé. Eles deixaram muito o que ensinar a vocês. Olhem para eles. Num mundo onde tem muita influência negativa, onde tem muitas pessoas que você não deve olhar, mas vocês têm a quem olhar. Vocês têm homens e mulheres que venceram pela fé. Imitem eles. Vençam pela fé. Essa é a ideia. Aí ele vai falar, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu acho interessante esse texto aqui, porque o escritor ele faz uma distinção entre embaraço e pecado. Ele fala, deixe todo o embaraço e o pecado. Porque nem todo embaraço é um pecado. Tem muita coisa que não é pecado que vai embaraçar você. Essa é a ideia. Assim como um corredor ele tem que usar as roupas mais leves, ele tem que usar roupas que não vão atrapalhar a sua movimentação. O cristão, na sua corrida da fé, ele também tem que eliminar coisas que vão lhe atrapalhar. E o comentarista ele faz uma distinção entre embaraço e o pecado. Tem coisas que, às vezes, não é pecado, mas vai atrapalhar você. Tem coisas que pode não ser o pecado, mas ele vai impedir você de ter um melhor desempenho na fé, na corrida da fé. Essa é a ideia. Você abandone tudo isso que atrapalha você na fé e prossiga nessa corrida, persevere nessa corrida. Deixe todo o pecado que tão de perto nos rodeia, abandone o embaraço e prossiga. Essa é a ideia, a analogia do corredor, que precisa te desvencilhar das coisas para alcançar um objetivo. Essa é a ideia. E ele continua e diz assim, na parte final, e corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta. Ele está incentivando aqueles judeus que estavam querendo abandonar a fé. Ele está mostrando para aqueles judeus
que eles deviam se desvencilhar de algumas coisas para continuar firme na corrida da fé. Como se trata de judeus aqui, esse embaraço aqui, provavelmente o escritor está falando de coisas da lei, que os judeus se apegavam, coisas que não são pecado, mas que atrapalhavam eles de ter um bom desempenho. Provavelmente é isso. O pecado é algo que afeta a todos. O pecado é algo que vai atrapalhar a corrida naturalmente de todos. É algo que nos atrapalha. Mas além do pecado, que já é algo terrível, aqueles judeus provavelmente ainda estavam apegados com coisas da lei, questões alimentícias, guardar dias e feriados, enfim, provavelmente eles ainda guardavam algumas coisas que estavam atrapalhando eles. Além do pecado, que já é algo que a gente luta diariamente, eles ainda colocavam um peso a mais. Eles ainda tinham uma dificuldade a mais, colocavam coisas a mais que estavam lhe atrapalhando a perseverar na fé. Mas aí o escritor ele vai mostrar uma maneira, um segredo, vamos colocar assim, de se manter firme nessa corrida da fé. No versículo 2 ele vai falar, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha só que interessante. Primeiro ele começa falando dos exemplos de fé que esses judeus já tinham, do Antigo Testamento. Aí depois ele fala assim, vocês têm muitos exemplos bons de fé, de homens e mulheres que venceram, mas olha, tem um segredo que é indispensável para vocês continuar perseverando. Olhando para Jesus. Olhem para Jesus. Essa expressão olhando aqui é interessante, né? Que não fala para você olhar para Jesus e continuar olhando, ação contínua. Mantenha os olhos fitos nele. O segredo para vocês continuar perseverando nessa corrida da fé é não tirar os olhos de Jesus. Porque homens falham. Esses homens, por exemplo, do capítulo anterior, todos eles falhavam. Ou seja, são exemplos de fé? São. Bacana. Ensinam muita coisa para a gente, para vocês vão ensinar muitas coisas. O escritor está dizendo, mas olha, tem um segredo. O segredo para vocês não vacilarem os pés de você nessa corrida, para vocês não desistirem no meio do caminho, mantenham os olhos firmes em Jesus, olhando para Jesus. Não tirem os olhos dele. É como se Jesus fosse uma espécie de treinador. Por exemplo, qualquer competição tem um treinador. Um atleta tem um treinador. E no meio da competição ali, com muitas vozes e barulhos, ele tem que saber distinguir a voz do treinador, no meio de todos aqueles. No caso aqui, o treinador é Jesus. Mantenham os olhos fitos nele. Escutem o que ele diz. Mantenham os olhos firmes em Jesus. No meio de todo esse barulho que há, de toda essa bagunça, de todo esse caos, mantenham os olhos fitos neles. Escutem o que Jesus fala. Pois assim vocês não vão se desviar nunca. Assim vocês vão conseguir perseverar até o fim da corrida. Esse é o segredo. Mantenham os olhos nele, fitos nele, olhando para Jesus. Não tirem os olhos dele. Quer um segredo para vocês não abandonarem a fé nunca? Olhem para Jesus. Mantenham-se olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Todos os homens vão falhar uma hora ou outra, eu vou falhar, todo mundo, pastor, todo mundo vai falhar uma hora. Agora, se você manter os seus olhos fitos em Jesus, você não vai ser abalado de maneira nenhuma. Você não vai desistir por causa nenhuma. Pode acabar o mundo do seu lado, você vai se manter firme, porque você está olhando para Jesus. E é interessante que ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essa expressão ela é extraordinária. Olhem para Jesus. Mantenham-se firmes olhando para Jesus, porque ele é o autor e o consumador da fé. Isso é incrível. Essa palavra autor aqui no original, depois vocês pesquisam, significa o pioneiro de algo. É aquele que vai na frente, o que desbrava o caminho. Ou seja, essa expressão autor e consumador da fé, ela é uma maneira de dizer, olha, mantenha os olhos em Jesus, porque ele não é só o motivo, a razão da fé de vocês. Ele não é só o que deu o start na partida. Ele é o que estará com vocês o caminho inteiro e até a linha de chegada. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele não é simplesmente aquele que começa a obra e abandona e fala, se vira. Como dizem alguns, eu paguei a primeira parcela. Vai. Não é essa a ideia. Ele é o autor e o consumador da nossa fé.
Ele é o motivo, a razão da fé de vocês. Ele foi na frente e ele vai com vocês até o final. Ele começa e ele termina. Essa é a ideia. Olhem para Jesus. Ele começou, ele vai estar com vocês, ele vai até o fim. Ele é o autor e o consumador. Ele está no começo e estará com vocês no caminho até no fim. Em Filipenses 1 diz isso, exatamente isso. É só você ler. Filipenses capítulo 1 fala que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele começou a boa obra e ele vai continuar a boa obra. Ele não para no meio do caminho. Continuem. Isso aqui é uma palavra de perseverança, exortação para aqueles judeus que estavam desanimados. Aqueles judeus que estavam voltando para o judaísmo. Isso aqui é uma palavra de ânimo para que eles não retrocedessem, para que eles não voltassem atrás. Vocês têm que se manter firmes. Tantos exemplos bons você tem. Olhem para Jesus, se firmem em Jesus Cristo. Aí ele vai falar, pelo qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aí depois ele vai falar assim, ainda não resististes até o sangue, até ao sangue. É interessante isso. Primeiro ele vai mostrar a carreira que nos está proposta. Uma carreira de fé, onde nós temos muitos exemplos de fé, e que tem um segredo para permanecer firme, que é olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Mas agora ele começa a mostrar alguns obstáculos nessa corrida. Essa corrida ela não é 100 metros livre, não é. Como que é o nome daquela corrida que tem os obstáculos? Eu não vou saber. Mas é... Oi? Corrida com obstáculos, né? É isso, está correto. Ou seja, essa corrida aqui, na verdade, ela tem muitos obstáculos. Ele vai começar a mostrar alguns obstáculos. E ele vai falar para aqueles judeus ali, vocês ainda não resistiram até o sangue. Em outras palavras, pode estar ruim para vocês, mas pode piorar. Vocês ainda não chegaram no limite. Vocês ainda não resistiram até o sangue. É uma maneira do escritor dizer, olha, o obstáculo do sofrimento vocês não estão passando. Vocês não estão conseguindo superar nessa corrida da fé, vocês não estão conseguindo superar o obstáculo do sofrimento. Vocês não resistiram até o sangue. Vocês não estão indo até o fim. Aí ele vai falar, considerai, no versículo anterior, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Ou seja, olhem para Jesus. Se vocês estivessem olhando para Jesus, vocês não estariam querendo abandonar. Vocês não estariam querendo voltar para o judaísmo. Porque Jesus suportou tudo isso que vocês estão suportando e muito mais. Naquela época, um cristão judeu, ele sofria alguns problemas. Vários problemas, na verdade. Por exemplo, ele era expulso da sinagoga. Se ele se converteu ao cristianismo, ele não ia ser aceito na sinagoga. A sua família o abandonaria, os judeus, os que não se converteram, provavelmente abandonaria ele. Talvez até a sua esposa lhe abandonaria e vice-versa. Ele possivelmente perderia o seu emprego. Ele teria uma série de problemas sociais, um judeu que se convertia ao cristianismo. Ele tinha uma série de problemas. Mas o escritor está falando, olha, vocês estão sofrendo, estão padecendo alguns sofrimentos, mas pode piorar muito isso aqui. Ainda pode piorar bastante. Mas vocês têm que resistir até o fim, até o sangue, se necessário. Porque é melhor você ser um mártir da fé do que você ser um apóstata da fé. É melhor você perseverar na graça e, se preciso for, morrer por ela, do que você abandonar e se tornar um apóstata. É melhor. Um obstáculo que o comentarista coloca aqui, ele vai continuar tratando, é o obstáculo do sofrimento. O sofrimento pode fazer a pessoa abandonar a fé facilmente. Facilmente. A pessoa abandona a fé por não entender o sofrimento. É interessante que o comentarista ele continua falando sobre o sofrimento. Ele vai continuar falando assim, vocês não esquecessem da exortação que argumenta convosco como filhos? Aí ele vai citar o Provérbios 3, versículo do 10 ao 13. Vai falar assim, filho meu,
Não desprezes a correção do Senhor. Não desmais quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. O escritor dos Hebreus aqui, ele começa a mostrar que um obstáculo da corrida cristã é não entender o sofrimento. É não entender a correção, o sofrimento. É não conseguir entender algo que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender, o sofrimento. Mas a questão é que quando alguém sofre pela fé, quando alguém sofre por causa da sua fé, sofre problemas sociais, familiares, por causa da fé, você sabia que isso é agradável a Deus? Deus se agrada quando você sofre pela fé. Isso é agradável a Deus. Talvez vocês devem estar pensando, de onde você tirou isso? Deus se agrada com sofrimento? Sim, está na Bíblia, irmãos. Eu vou ler só um versículo aqui, sem estender muito tempo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vai dizer assim, Pedro vai falar assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É agradável a Deus. Quando alguém sofre pela fé, isso é agradável a Deus. Deus se agrada disso. Pedro vai falar bastante sobre esse assunto do sofrimento, sobre entender o sofrimento por causa da fé. Eu não estou falando de sofrer por fazer coisa errada, não é isso. Sofrer pela fé. Quando alguém sofre pela fé, isso é agradável a Deus. Isso é só um obstáculo no caminho da fé. Nessa corrida da fé é só um obstáculo. E que Deus se agrada que você passe por ele. Deus se agrada. Se você continuar na carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro vai falar assim, amados, não estranheis a ardente prova que sobre vós para tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos do fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Ou seja, o sofrimento, um obstáculo da nossa vida é entender o sofrimento. Esse é um obstáculo que muita gente para. Talvez você deve estar pensando, mas por que Deus acha isso agradável? A gente sofrer? Deus se agrada a gente sofrendo? Deus é sádico? Não, não é isso. É porque Deus sabe o resultado desse sofrimento. Em Romanos capítulo 5, ali do versículo 3 até o 5, vai falar assim que a tribulação produz paciência. E a paciência, ela produz, acho que é esperança. Experiência, esperança. É exatamente isso. Ou seja, a tribulação produz paciência, paciência produz, já esqueci. Experiência, e a experiência produz esperança. A mesma carta aqui que a gente está tratando de Hebreus 12, se você continuar mais adiante, vai falar assim, lá no capítulo 12, no versículo 11, vai falar assim, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Ou seja, o que o escritor dos Hebreus está falando aqui para aqueles judeus que estavam querendo abandonar a fé é o seguinte, vocês estão lidando errado com o sofrimento. Vocês não estão conseguindo entender o que é o sofrimento. Vocês não estão percebendo que o sofrimento é para fazer vocês melhorarem. O sofrimento é para tornar vocês pessoas melhores. O sofrimento é para fortalecer vocês para o resto da corrida, para o resto da caminhada. Ou seja, vocês devem entender o sofrimento. Aí ele vai usar o exemplo do pai, do filho. Ou seja, o Senhor corrige aquele que ele ama. Ou seja, você está passando por sofrimentos por causa da fé, se alegrem por isso. Isso significa que vocês são filhos e não bastardos. Vocês são filhos. O Senhor repreende, o Senhor castiga, o Senhor disciplina os seus filhos. Se você vê uma criança aí na rua fazendo alguma coisa errada, você vai disciplinar essa criança? Não, não é seu filho, você vai deixar para lá. Agora, se for seu filho, você vai corrigir. A ideia do escritor aqui de Hebreus é exatamente essa. Vocês não estão conseguindo lidar com o sofrimento. Vocês estão querendo abandonar a fé porque vocês não entenderam o sofrimento. Vocês não entenderam que Deus está melhorando vocês para o restante da corrida, para o restante do percurso.
no texto aqui de Hebreus 12, ele vai colocar vários obstáculos nessa corrida. Vários obstáculos que atrapalham a nossa vida. Um deles que eu acho bem interessante, e já vou encerrar, está lá no versículo 16. Versículo 16, ele vai mostrar mais um obstáculo dessa corrida, que é bem interessante. Ele vai falar assim, ó, e ninguém seja fornicário, ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Primeiro ele usou exemplos bons do Antigo Testamento, homens que venceram pela fé, e agora ele vai mostrar um obstáculo de um exemplo mau do Antigo Testamento, que é o exemplo de Esaú. Esse texto aqui ele é bem interessante porque fala que Esaú ele era fornicário. A primeira vez que eu li esse texto aqui, eu fiquei meio confuso. Porque eu me lembrei da história de Esaú, eu falei, Esaú fornicário? Eu não me lembro de ele ter feito isso. Ele fez muita coisa errada, mas eu não me lembrava disso. Eu voltei lá, li inteirinha a história de Esaú. Aí eu falei, uai, mas não, fisicamente, pelo menos, sexualmente falando, ele não fornicou. Aí eu fui entender o texto. Espiritualmente, Esaú foi um fornicador. Espiritualmente falando, ele cometeu o ato de fornicação. O que é fornicação? Sexualmente falando, é alguém fazer sexo antes do casamento. Isso é fornicação. Fora do tempo. Tempo errado. Adultério é com a pessoa errada. Fornicação é na hora errada. Você não espera o momento certo de fazer. Isso é. Mas o texto vai falar, ó, vocês não devem ser como Esaú. Está falando para aqueles judeus que estavam querendo abandonar a fé, ó, não sejam igual a Esaú, fornicário e profano. Por que fornicário? Porque assim como a fornicação física tem a ver com você não esperar o momento certo de receber a bênção do relacionamento saudável no casamento, da mesma maneira Esaú fez. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, para ele aquilo ali era algo que ia acontecer futuramente, ele não deu valor. Ele não deu valor àquilo que aconteceria futuramente. Ele não deu valor. Então ele vendeu, trocou por coisa boba, um prato de lentilha, trocou por um prato de comida, vamos colocar no português. Ele trocou uma bênção futura pelo um prato de comida. Ou seja, esses judeus aqui eles estavam querendo fazer algo semelhante. Eles estavam querendo abandonar as promessas em Cristo Jesus. Estavam querendo abandonar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo por causa de problemas sociais, por causa de coisas terrenas. Estavam abandonando coisas eternas por causa de coisas terrenas. Abandonando coisas duradouras por coisas passageiras. Ou seja, o escritor de Hebreus está falando, não, vocês não podem abandonar a fé, vocês não podem ser como Esaú. Não sejam como Esaú. Não abandonem o direito de herança que vocês têm. Vocês aceitaram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não troque isso por um prazer momentâneo. Não troque isso por uma estabilidade financeira, social, pelo status na sociedade judaica. Não troque coisas eternas por coisas passageiras. Não sejam como Esaú. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes na graça. Não abandone coisas eternas por coisas passageiras. Essa é a ideia do texto. Vocês não devem abandonar coisas que vão passar rápido, coisas extremamente passageiras, por coisas eternas. Já encerrando no final do capítulo, ele vai dizer assim, ó, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Retenhamos a graça. Esse mundo é caótico, esse mundo é bagunçado, tudo abala. Qualquer probleminha abala tudo, bagunça tudo, financeiramente, socialmente. Um mundo que é facilmente abalado. Mas nós temos a promessa de um reino inabalável. Nós temos a promessa de algo duradouro, eterno, inabalável. Às vezes cansa, né, esse mundo de hoje, cansa, às vezes a gente fala, nossa, não tem estabilidade, é um mundo instável, qualquer momento estoura uma guerra, é uma bagunça, a gente não sabe o dia da manhã, não tem estabilidade nenhuma. Mas o escritor de Hebreus está falando para aquele povo que queria abandonar a fé, olha, a promessa que vocês têm é de algo totalmente estável, inabalável. Se apeguem na graça de Deus, se firmem na graça de Deus, não abandone isso por nada. Não abandone a graça de Deus por nada. É interessante que lá, voltando um pouco atrás, lá no versículo 15, ele vai falar assim, ele vai falar assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus.
Só quem pode se privar da graça de Deus é você mesmo. É você mesmo. Uma pessoa não tem o poder de privar você da graça de Deus. Não tem. Ninguém tem esse poder. Só quem pode privar você da graça de Deus é você mesmo. E já encerrando, irmãos, esse texto aqui ele fala sobre perseverança, permanecer firme na fé. Permanecer até o final da corrida na fé. Até porque a linha de chegada fica depois do túmulo. Não sei se você sabe. Se você vai ter que permanecer até o fim, para você ser premiado nessa corrida. E por que a gente tem que perseverar na fé? A resposta simples que eu poderia dar é porque há a possibilidade de queda. Existe, é real. E latente aos nossos olhos ao ler a Bíblia. A possibilidade de queda ela é real. A Bíblia está o tempo todo falando, tomem cuidado. Aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. A Bíblia está o tempo todo mostrando para vocês tomar cuidado. Perseverem até o fim. Lutem até o fim. A Bíblia está o tempo todo mostrando pessoas que caíram na fé. O tempo todo, vários exemplos. Demas me desamparou, amou o presente século. O outro naufragou na fé. Alexandre e Meneleu. Abandonou a fé, naufragou a fé. Quantos exemplos ruins nós temos? Mas guardem o segredo aqui do versículo 2. Olhando para Jesus. Olhem para Jesus. Esse segredo é infalível, irmão. Olhem para Jesus. Se atente para tudo que ele diz. No meio de todo esse caos desse mundo, essa bagunça, consigam olhar para ele, enxergar ele o tempo todo, escutar ele. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aquele que começou é aquele que vai terminar. Amém? Deus abençoe. Eu já vou encerrar, porque o horário já foi. Deus abençoe. Eu vou estar passando a palavra para o nosso pastor. Pode orar? Se coloca de pé, irmãos. Vamos orar. Que Deus venha nos ajudar. Que a gente não venha tentar correr essa corrida com as forças do nosso próprio braço. Porque você não vai conseguir. Você tentar fazer essa corrida da fé com a sua própria força, você não vai conseguir. Já vou te adiantar já. Você tem que olhar para Jesus e se sustentar na graça dele o tempo todo. Aí você vai conseguir. Com a ajuda dele, você vai conseguir até o fim. Persevere na fé, não desista. A Bíblia está o tempo todo falando. Eu fico às vezes abismado, pastor, quando eu vejo pessoas falando que uma vez salvo, sempre salvo. Eu fico abismado. Como que pode alguém falar uma coisa dessa? A Bíblia está o tempo todo falando, perseverem na fé. Se apeguem na graça de Deus. Retenha a fé o tempo todo falando isso. Que Deus venha nos ajudar. Que Deus venha nos ajudar. O Espírito Santo venha nos fortalecer a cada dia para a gente chegar no fim. Porque a vitória está no fim, tá, irmãos? Muita gente começou bem e terminou mal. Que a gente venha a chegar ao fim da carreira para poder falar como Paulo disse. Combati o bom combate, acabei a carreira. Guardei a fé. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, Pai de poder e glória, nós te agradecemos, Pai, por entender a Tua palavra, pela exortação, Pai. Nós lhe agradecemos até pelo sofrimento, Pai, porque nós sabemos que o Senhor quer nos lapidar, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor quer nos melhorar, nos fortalecer, Pai, para que a gente possa perseverar nessa corrida até o fim. Ajuda, Pai, a Tua igreja, nos fortalece. Nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que começou e vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. O Senhor vai nos aperfeiçoar e vai nos ajudar até o fim. Continua, Pai, ajudando a Tua igreja, nos abençoando, nos fortalecendo com o Teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.